Olá a todos que nos acompanham aqui no portal T7 News e na Rádio 99 FM. Eu sou Alexandre Calil, publicitário, especialista em marketing, o seu companheiro de rádio e internet aqui no Tendências. Tudo que dá e dará certo no mundo dos negócios. Lembrando que o nosso programa é um oferecimento especial de Viva Gastronomia e Eventos. Para um almoço executivo, um jantar incrível, para um dia em família, o Viva é para você. Viva surpreende. E Infura Construtora, construindo sonhos com qualidade e confiança. Se você quer construir a sua casa, pode contar com o pessoal da Infura Construtora. Procura a Infura Construtora que você vai ter a casa dos seus sonhos prontinha, sem nenhuma dor de cabeça. Lembrando também que temos um novo patrocinador, um novo parceiro, que nem é tão novo assim, o nosso clientaço, Keep Suites Hotel, conforto e requinte na melhor localização de Taubaté. Se você está procurando um hotel com qualidade, conforto, segurança e numa localização extremamente privilegiada, faça já a sua reserva no site keepsuiteshotel.com.br. Você acompanha o nosso programa toda quinta-feira no canal T7 News, no YouTube, @T7 News Jornalismo, claro, no meu Instagram, @amcalil, é só seguir aí e que você vai toda quinta-feira acompanhar o nosso conteúdo aqui. E claro, na número 1 do Vale, aos sábados, das 7 às 8 da manhã, na Rádio 99 FM. Então se liga aqui que já está começando o Tendências de hoje e o nosso convidado mais do que especial já está presente, Daniel Paiva. Obrigado, Daniel, pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Eu vou apresentar o Daniel, que é gerente executivo da Unimed Vale Novo Paulista. A Unimed Caçapava agora é a Unimed Vale Novo Paulista. E o Daniel está à frente da Unimed já há quase 18 anos, tem uma bagagem muito grande dentro do grupo Unimed, passou por diversas áreas e hoje, essencialmente, como gerente executivo, coordenando e gerenciando todas as estratégias e as operações da Unimed Vale Novo Paulista. Tem uma sólida experiência na gestão estratégica, alta direção, são mais de 18 anos de atuação nessa carreira e teve diversas passagens aí por outras grandes empresas e, obviamente, mais recentemente aí, responsável por todas as operações da Unimed. Você que é administrador de empresas, tem um pós em gestão de saúde, pós em finanças. Daniel, bem-vindo ao Tendências, obrigado por aceitar o nosso convite. Agradeço a equipe da Verger Comunicação, também a equipe da Comunicarte. Muito obrigado a todos aí pela presença e por liberarem aqui o clientaço Daniel da Unimed para participar conosco. Seja muito bem-vindo, obrigado. E fala um pouquinho, Daniel, para o nosso público que está te ouvindo. Eu queria começar perguntando justamente sobre essa carreira tão bonita que você tem aí e principalmente esses desafios à frente do Grupo Unimed, que agora é Unimed Vale Novo Paulista. A gente vai falar muito disso hoje aqui no Tendências. Perfeitamente, Alexandre. Obrigado pela oportunidade. É sempre gostoso a gente lembrar um pouquinho da nossa história, né? E quando eu recebi o convite, eu pensei, é um momento também de recapitular aquilo que a gente já viveu, já passou, né? Nesse momento tão desafiador para a Unimed Caçapava, que agora virou Unimed Vale Novo Paulista. Foi um trabalho desenvolvido durante muitos anos. Mas falando um pouquinho do início da minha carreira lá, eu sou de Porto Alegre, eu sou do Rio Grande do Sul. Eu morei lá até os 25, 24 anos. E lá eu comecei a trilhar a minha trajetória, né? Mas é importante lembrar que, para a gente falar da carreira, dificilmente a gente sabe o que a gente vai fazer quando a gente tem lá, né? 17, 18 anos. Isso para mim foi um desafio muito grande, porque no vestibular, na época, era uma etapa muito concorrida, né? Para você ingressar. Estudou lá no Sul? Eu estudei na Pontifícia Universidade Católica, na PUC, né? Me formei em 2001, então naquela época não tinha tantas universidades como tem hoje, né, escolas de nível superior. Então era lá e a Universidade Federal. Certo. E aí eu entrei pro cursinho pensando em fazer alguma coisa, porque meu pai era funcionário público, trabalhava na Secretaria Municipal de Transporte, um trabalho bastante difícil, depois fui para a Secretaria de Indústria e Comércio, na rua. Certo. Um trabalho pesado, vamos dizer assim, né? E eu disse, não, eu quero fazer alguma coisa que eu vou trabalhar de terno e gravata. Eu quero trabalhar de terno e gravata, e essa era a minha obsessão. Com 17 anos, era isso que você almejava na sua carreira? Eu pensava nisso.
Mas aí quando eu fui fazendo algumas análises de alguns cursos, aí eu via que na parte de educação me chamava bastante atenção, a parte de história, né? Era uma coisa que me chamava bastante atenção. Eu gostava muito de números, gostava bastante de exatas. Aí eu pensava em engenharia civil, construir pontes, essas coisas. E foi durante um período aí de 6 meses, até chegar a data da inscrição mesmo do vestibular, eu tinha bastante dúvida do que eu ia fazer. Ou fazia história, mas eu tinha medo, ser professor, é um trabalho lindo, mas difícil, né? E eu queria mudar a história, né, da minha família, porque eu sou, por parte de pai, de mãe, o primeiro a ter nível superior, o primeiro a se formar. Meu irmão depois se formou, a minha irmã também, mas na nossa geração eu fui o primeiro. Então eu queria modificar isso. E aí história era uma coisa que eu gostava, mas eu não tinha confiança, né? A engenharia, eu pensava, nossa, isso é muito audacioso, será que eu vou conseguir uma insegurança? E aí surgiu lá nas pesquisas, na época a gente fazia muito teste vocacional. Você fez? Fiz. Então. E aí apareceu economia. Eu disse, nossa senhora. Aí eu vi, não, é legal, tem aspectos históricos, antropológicos, é uma ciência humana, tem números. Opa, acho que economia. Aí eu vi, mas depois eu fui estudar um pouquinho mais. Nossa, isso aqui é muita coisa. Aí, administração de empresas. E aí eu fiz a faculdade na época de 5 anos e a gente passava por diversas áreas dentro da escola, né? A gente estudava recursos humanos, produção, marketing, 3 semestres cada um destes, né? Mais as disciplinas que são comuns, que é projetos, planejamento estratégico, né? Enfim. E aí despertou um mundo que inicialmente eu não conhecia. Eu pensava, bom, agora eu vou trabalhar de terno e gravata e vou para um banco, por exemplo, né? E aí no começo, eu entrei na faculdade, vou procurar uma oportunidade. É muito difícil. Os jovens hoje eles têm algumas possibilidades, né? Os processos de estágio hoje têm as empresas estão sedentas por novos talentos, então tem vários programas abertos, às vezes tem dificuldade de buscar pessoas que se encaixem naquele modelo pelos dias de hoje, né? Esse formato que você coloca aqui à disposição através de um canal como o YouTube na internet era uma coisa que não acontecia. Não existia, né? 2001 a parte da comunicação era rádio, TV e jornal, né? Sim. Era isso, né? Revista impressa. Então. E hoje mudou esse cenário. Naquela época era muito disputado, então, porque era mais restrito, né? Em todas as áreas, creio eu. E aí, quando eu ia fazer as entrevistas lá, muita indicação do CIEE, que até hoje, né, atua no Brasil como um todo. Escola de educação. Integrados de educação. Escola e empresa. Isso. CIEE. Isso aí. Pegava um encaminhamento e ia. A dificuldade que esbarrava sempre era, você tem experiência? Porque era tão concorrido que o estágio não era um programa de desenvolvimento desse Queria uma mão de obra barata. Mão de obra barata. E eu não tinha experiência. Não tinha experiência. Não, mas eu tinha vontade. Eu falava e aquilo não era suficiente. Até que na época, no jornal, surgiu uma oferta, né? A gente comprava os classificados aos domingos lá no Rio Grande do Sul, um veículo que até hoje lá no Rio Grande do Sul ainda atua no segmento de jornal impresso, que é a Zero Hora, né? É muito forte, é muito tradicional, né, da região. E aí continua imprimindo, ainda tinha os classificados de domingo, tinha uma oferta de emprego, e assim, venha para o seu primeiro emprego. Não quero experiência, eu quero moldar você. E eu disse, nossa senhora, é isso aqui, vou lá. Fui para a entrevista. Eu não lembro o nome do dono, era uma loja de conveniência, que hoje são essas MPM, certo. Tem da Petrobras. Tá chegando agora um player forte mexicano. Ops. Isso. Mas naquela época era assim, era um ambiente que estava iniciando a exploração, estou falando aí em 1997, 98. Estava iniciando seu posicionamento nesse mercado, né? Então eram produtos mais restritos, mais importados, e ele tinha vindo da Coca-Cola, com um processo de trainee, onde ele trabalhou lá durante alguns anos, e aí ele tinha essa pegada de querer desenvolver a mão de obra dos jovens. Pô, né? Que sorte que você deu então, né? Porque não era muito comum isso, e já, como você mesmo colocou, já era uma exigência do mercado que o estagiário que estava ali tentando o seu primeiro emprego já viesse
com uma certa experiência, que Exatamente. é totalmente ao contrário da essência de estagiar, que é se desenvolver e ter a sua primeira experiência, né? Só que assim, então ele me cativou por essa proposta. Uhum. Mas o trabalho, o escopo é limitado, né? Para Era gestão. um trabalho de atendente Era de loja. atendente, caixa, Uhum. fazer inventário, né? Se Uhum. você vai posicionar de ferramentas maiores, né? Eu sempre fazendo alguma analogia, mas eu fiquei por um curto espaço de tempo. Mas acho que não fiquei 2 meses, porque o horário era ruim, eu fazia um horário noturno. Então eu ia para a faculdade das 7 até às 11, eu entrava às 11h30 e saía às 7 da manhã. Você fazia tudo na noite. Foi a primeira vez, mas foi o meu primeiro emprego e eu precisava chegar e dizer que eu tinha uma possibilidade. Só que a partir daí, nesses 2 meses, o que aconteceu? Como eu já tinha feito uma série de entrevistas, começaram a chamar. E aí me chamaram na NET TV por assinatura, na época, que era do grupo RBS lá, e hoje é NET Claro, né? Claro, que passou também por essa questão de alteração de brand, de reposicionamento de marca, né? Tá fazendo esse caminho ainda, né? Hoje já tá cada vez mais Minha Claro, né? Sim. Então, eu fui para lá e aí lá já era uma organização com maior estrutura, aí eu fui entendendo, e eu comecei a fazer as analogias da faculdade de administração, né? Porque o jovem, quando entra na faculdade de administração, se ele não tem uma família do setor, não ouve os tipos de conversa, é bastante fora de contexto os assuntos que são iniciados na escola de gestão. No dia a dia não se falar vive de Taylor, isso, né? Ford, Fayol, essas pessoas, quem foram essas pessoas, o que eles fizeram? Isso eu nunca tinha ouvido na minha vida, né? Quem não é do mundo de negócios, hoje em dia não, porque mudou muito, né? O acesso à informação hoje está muito mais fácil. Exatamente. Né? Então era muito, assim, restrito, né? A gente hoje dá um Google, busca algumas informações e traz uma linha de pensamento, né? E aí eu comecei a fazer as analogias desses pensadores, porque a faculdade perguntavam para mim, quando eu era jovem, o que você está achando? Eu dizia, não, muito legal. Isso é muito legal. Eu estava perdido, né? A teoria geral da administração. Né? E aí, na NET, que eu consegui fazer uma analogia melhor das teorias, dos comportamentos. A gente era muito próximo da área de recursos humanos. Lá eu trabalhava na área de cobrança e faturamento, certo. E apoio para a área de vendas, e apoio para os call centers, na época também. Isso já era ali no início dos anos 2000? 2000. Eu fiquei praticamente 2 anos. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o ex-executivo de recursos humanos da Claro, talvez nesse seu período, João Daniel Conzatti. Chegou a conhecê-lo? João Daniel. Conheci. É mesmo? Conheci. Olha que coincidência boa. Ele trabalhou na NET. Sim, lá... trabalhou justamente nessa transição de NET para Claro, exatamente. né? Exatamente. Ele trabalhava num apoio mais da parte de gestão, junto com a parte técnica, financeira. Talvez deve ter introduzido ali o conceito de Business Partner de RH, né? O BP de RH. O João foi meu chefe depois, anos depois, já em 2011, ele me recrutou para coordenar a área de comunicação interna de RH do Grupo Anhanguera Educacional. Ele foi executivo da Anhanguera Faculdades, antes dessa transição para o Grupo Croton e tal. Sim. E a gente trabalhou ali durante 3 anos juntos. Foi meu cliente recentemente, fizemos alguns negócios juntos. Coincidência boa. Lá na NET, eu consegui perceber aí sim que eu estava no caminho certo, que era aquilo que eu queria, e foi ali que eu vi também o que eu não queria. E Daniel, assim, para você, nesse início de carreira, assim, para mim fez toda a diferença. Eu também tive a oportunidade de ter o meu primeiro emprego, talvez 2 meses antes de começar a faculdade de comunicação. E eu sempre disse e sempre digo para todo mundo que me pergunta, e para as pessoas que eu tive a oportunidade depois de ser gestor e tal, o quanto importante foi eu ter o primeiro emprego logo durante a faculdade, porque o quanto a faculdade foi muito mais proveitosa para mim, porque eu aprendia na prática os conceitos de comunicação, e eu tinha a oportunidade de trabalhar nas áreas de comunicação de algumas grandes empresas durante a faculdade. Isso para você foi um grande divisor assim, da sua carreira? Foi essencial para você hoje estar numa posição de comando de uma empresa tão importante quanto a Unimed? Sem dúvida. Né? Para quem trabalha na área de negócios especificamente, administração de empresas, por mais que você possa vir a fazer uma escola mais tradicional, uma FGV, estudar na escola paulista, enfim, se você não passar pelas etapas que você precisa nesse processo de trabalho, seja por um processo de estágio, seja começando lá na parte operacional, né,
você não vai conseguir desenvolver sua carreira. Aí vai virar, aí você pode ir para a área de docência, que aí é pesquisa, outros campos, mas para o dia a dia não, porque é lá que a gente vai trabalhar e vai entender o maior desafio do gestor, que são as pessoas. Sim. Não tem outro jeito. E lá você vai saber negociar, porque dependendo do momento, uma hora você pode ter uma posição superior, uma hora você é cliente, uma hora você é fornecedor, uma hora você é o diretor, uma hora você é o estagiário, e você tem que estar sempre negociando aquilo que você precisa para que você chegue no resultado esperado. Com pessoas. Com pessoas. Entendi. E isso só vai aprender, e só vai desenvolver no dia a dia, não tem jeito, né? A gente como gestor de negócios, a gente está em constante evolução, né? E uma das principais, sem dúvida nenhuma, é a comunicação, né? E isso você acerta, você erra, e você sabe que para uma pessoa você precisa falar de uma certa maneira para ela compreender, para outras você precisa falar de outra forma, e buscar esse caminho de conseguir transmitir a direção, a estratégia, é um desafio muito grande, né? Constante, né? Daniel, nós vamos para o primeiro intervalo na 99 e na volta eu quero falar um pouquinho justamente desse seu início de carreira. A gente falou de quanto foi importante para você, mas eu queria saber do momento que você vira para a gestão de saúde, porque até então você estava num nicho muito específico de telecomunicações e serviços e tal, passa a ser serviços também, mas um serviço muito mais específico para a área da saúde. Vamos falar um pouquinho disso na volta do intervalo. A gente vai para o intervalo 99 e voltamos já. Muito bem, já fomos no primeiro bloco. Ó, tem bastante gente acompanhando online aqui, a gente também, ó. Insta do Severo tá aqui, Rodrigo Leandro Araújo tá aqui também, Luiz Roberto Santos, pessoal da Nativa Comunicação, a Gleice Ellen da 99 tá aqui, Sol Guedes, temos lá direto da Inglaterra, meu amigo Guilherme Gro nos acompanhando. Voltamos da 99 agora, recebendo hoje Daniel Paiva, gerente executivo da Unimed Vale Novo Paulista, aqui nos presenteando um pouquinho sobre a sua experiência, compartilhando conosco aqui no Tendências esse mundo de negócios da gestão de saúde. Daniel, a gente falava um pouquinho do seu início de carreira lá nos anos 2000, você que atuava até então na Claro, né, num segmento de telecomunicações, serviço ao cliente, e aí de repente surge na sua vida, porque nós já estamos falando aí de 18 anos que você está na Unimed. Então, foi anos 2000 e quanto que você começou na Unimed? Na verdade, eu estou há 20 anos na Unimed. Há 20 anos, né? na Unimed. Há 18 anos eu ocupo a posição de... hoje seria um CEO, né? O principal executivo da organização. Mas para eu sair da área de serviços, de telecomunicação, para eu chegar na área de saúde, e especificamente numa cooperativa, a Unimed é uma cooperativa, antes de ser uma operadora de plano de saúde, uma prestadora de serviços, eu trabalhei no Sicredi. Sicredi, ali Sou cliente Sicredi. Isso aí, eu tive toda a bagagem e o conhecimento do cooperativismo, dos princípios, como funcionava. Que é muito forte na região sul do país, né? Muito forte. Foi lá que começou o cooperativismo, assim, desse formato Brasil, que a gente conhece hoje no Brasil? No Brasil foi em Nova Petrópolis, lá é a Sicredi pioneira, né? Acho que ela tem 130 anos, 125 Uau. anos, se eu não me engano. E lá começou, e nessa época era Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Sicredi. O Sicredi está em todo o Brasil. E lá, na verdade, a gente trabalhava já na área de tecnologia. A gente trabalhava nos produtos e serviços do Sicredi, né? Nos programas que eram disponibilizados para as agências. Então, e aí o que aconteceu? Numa mudança, o meu gerente, na época de tecnologia, recebeu uma proposta de vir para Caçapava para conhecer a Unimed Caçapava e dar um apoio, que tinha mudado toda a gestão aqui da Unimed. Isso estou falando 2004, início de 2004, lá para março de 2004. E aí ele disse, Daniel, vem comigo me ajudar aqui num trabalho de 3 meses em Caçapava. Eu não sabia onde era Caçapava. Onde era Caçapava, né? Eu conhecia São José dos Campos. Caçapava, assim. Você sabe que é parte da grande Taubaté, né? É da região metropolitana de Taubaté. Faz parte ali o bairro de Caçapava, e a gente tem também a nossa região mais praiana, que é o bairro do Litoral Norte. Perfeito. Temos os Alpes jordanenses, que é a região montanhosa da Grande Taubaté, e um distrito industrial acanhado, um pouco modesto, que se divide em duas partes. A parte mais
ali chamada Pindamonhangaba, e a parte de São José dos Campos. São 2 distritos industriais da Grande Taubaté. Ah, perfeito. Agora Isso você não sabia. Não Aí, sabia. Ó, tendências também geografia. Então agora eu já tô mais familiarizado, né, com a região. Com a região. Então, na Grande Taubaté, eu não conhecia Caçapava. Ok. E disse, tá bom, vou ficar aí 90 dias. E aí, quando eu cheguei, eu me deparei com uma Unimed, que naquela época, para ter uma proporção de números, né, a Unimed naquela época tinha 45 funcionários. Hoje a Unimed tem mais de 260 funcionários. Terceirizados a Unimed não tinha. Hoje a gente terceiriza a parte de muitos serviços, né, alimentação, segurança, limpeza, administração predial, são mais 70 colaboradores. Então, estou falando um universo aí de 340 colaboradores. Em números, aumentou em mais 100 vezes, eu acho, o patrimônio líquido da Unimed e o faturamento dela também na época. É uma empresa pequena, mas eu vi assim, eu era novo. Um grande potencial de crescimento. Muito potencial de crescimento e eu com muito potencial para desenvolver o meu trabalho. Porque eu tinha, em 2004, eu tinha 26 anos. Então, eu tinha 2 anos de formado. Então, eu estava com aquela vontade. Cheio de energia, querendo mostrar serviço. E da mesma forma que a gente estava falando no começo, no bloco anterior, né, que a experiência profissional vai moldando o profissional, claro, né? Vai desenvolvendo ele, as oportunidades também são escassas, né? Porque às vezes você pode ser um brilhante profissional, mas você tem que ter muita oportunidade, você tem que estar no lugar certo na hora certa, você tem que estar preparado, audácia, né? Isso aí, eu acho um pouco de audácia, assim. E aí eu via em Caçapava, na Unimed, na época, Caçapava, muita oportunidade de desenvolver esse trabalho de uma maneira rápida, que talvez numa organização mais estabilizada ia demorar mais anos para alcançar, né? E aí vim para os 90 dias iniciais e depois disso esse gerente de tecnologia do Sicredi que veio comigo, ele disse, Daniel, fica aí e me ajuda a montar a área comercial. Aí eu fui para a área de vendas, marketing, enfim, e eu pensei, nossa, mas, cara, a Unimed ainda, apesar desse potencial para eu desenvolver, ela estava lutando, porque ela podia, talvez, naquele momento, não ter a continuidade, não estar na posição que ela está hoje. Mas acreditei e pensei, se der errado, eu vou embora também, né? Vou tentar, vou arriscar. E fui ficando, passou 1 ano praticamente, ele acabou saindo, voltou, ele era de Curitiba, e aí a posição dele ficou vaga por uns 6 meses aproximadamente. E todas as áreas que não tinham liderança, contabilidade, a parte de serviços de saúde ocupacional, eu comecei a me colocar à disposição de novos projetos, né, que foi o desenvolvimento do hospital da Unimed Caçapava. Eu comecei sempre a me colocar à disposição. A gente fala muito hoje em dia de proatividade, né? Busca-se um profissional proativo, com uma certa experiência e tal. E você está me dando elementos aqui que são justamente a receita de bolo do bom desenvolvimento profissional, da boa carreira. Você disse, olha, eu comecei a ver oportunidades, eu achei que eu podia ser audacioso o suficiente para mudar de região, encarar um desafio novo, eu tinha 26 anos, eu queria mostrar que eu era capaz. E aí eu vi uma oportunidade de abraçar novas responsabilidades, me coloquei à disposição. Você acha que, comparando a sua geração de executivo com as próximas gerações, talvez está cada vez mais difícil encontrar profissionais com tantas características importantes para o bom desenvolvimento profissional? Tá muito mais difícil. Mas isso aí eu já penso um pouquinho mais distante, assim, não só no mundo dos negócios, né? O grande problema do desenvolvimento dos comportamentos humanos, que não estão relacionados somente ao trabalho, mas para tudo, é a preguiça. Procrastinação, deixar para depois. Você não pode se acomodar com aquilo, né? E a quantidade de interferência que você tem no dia a dia acentua muito mais isso, né? Porque você começa num desafio, começa numa tarefa e de repente a janelinha do WhatsApp sobe, o e-mail chega, a notificação da rede social aparece. E aí o que eu acredito é que nesse momento esse obstáculo que tem que ser superado pelas pessoas em geral, ela tem esses elementos hoje que tiram o nosso foco, né? E aí às vezes as pessoas muitas vezes, estou trabalhando, mas eu estou aqui postando alguma coisa, né? Eu sei como é que funciona essa parte de tecnologia, eu sei que é um processo de amadurecimento, né? Você começa lá devagarinho, mas a gente às vezes fica naquilo para sempre, né? Ou então não quer sair de uma zona de conforto, ficar mais acomodado,
Mas sem dúvida, hoje as gerações, as novas gerações, ou qualquer profissional, essa é a grande verdade. Eu falava no começo que eu tinha muito receio de fazer história, eu tinha muito receio depois de fazer engenharia, ou não importa o que você vai fazer, se você for dedicado, se você for resiliente, se você for constante na busca daquilo que você almejou, planejou, traçou, você vai alcançar o seu resultado. Mas isso não é fácil. Não é todo dia que eu estou a fim de sair, levantar e botar minha roupa e trabalhar. Não é todo dia que você quer ir lá surfar, você quer ir lá para academia, que você quer levar o seu filho na escola. Mas a gente faz o que tem que ser feito. Se você fizer isso, a sua vida vai ter... a recompensa, não é só recompensa, vai ter uma evolução. Vai ter hora que vai dar certo? Vai ter hora que vai dar errado? Vai ter hora que vai dar errado. Nesses projetos iniciais que eu vi aqui na Unimed Caçapava, hoje Unimed Vale Novo Paulista, eu sempre me colocava à frente daquilo que era possível ser feito. Então, o desenvolvimento de um novo projeto, vamos escolher novas ferramentas de gestão, de RP, de contas médicas, vou estudar sobre... E foi importante fazer um destaque aqui para esse meu parceiro que me trouxe na época. Durante um ano eu fiz quase um processo de trainee dentro do sistema Unimed, onde eu pude visitar e participar de eventos do sistema Unimed, conhecer outras Unimeds. E aí apresentava muito que eu achava que era interessante e o que não era interessante também, né? Para a gente estabelecer um posicionamento da Unimed. Perdão, perdi a minha raciocínio. Não, a gente falava justamente dessa importância de você ter tido essas características profissionais para trilhar esse caminho de sucesso. Desculpa, lembrei. E aí, o que acontecia? Eu me colocava à frente do trabalho, eu assumia responsabilidades as quais inicialmente não estava contratualizado ou sendo remunerado para, fazia o projeto, colhia resultados, aí eu ia junto à diretoria executiva e dizia assim, olha só, durante esse ano eu fiz isso, isso e isso, agora a gente está fazendo isso, a gente teve isso de resultado, eu quero um pedacinho desse resultado. E aí eu queria um reconhecimento, uma remuneração. Legal. Isso veio depois. Então, primeiro me colocava à disposição, entregava o resultado. Mas hoje em dia também é uma coisa que não é tão comum também. Sim. O pessoal... Ansiedade, eu acho que é uma coisa que está aflorada também nos dias atuais. A começar pelo tempo de casa que você tem na mesma empresa, né? Isso está cada vez mais raro. Essa nova geração nem, né, mais raro ainda, mas eu tenho 40 anos. Então, assim, na minha transição aí de carreira... 5, 6 anos já era um grande período numa empresa, né? Então, 18, 19, 20, você já está há 20 anos. E para quem assim não é muito familiarizado com o mundo de negócios, Daniel, conta para nossa audiência um pouquinho sobre as funções de um gerente executivo, de um CEO operacional aí e executivo de uma empresa como a Unimed, porque nós estamos falando de um ecossistema que tem mais de 300 pessoas aí trabalhando direto e indiretamente. Quantas vidas hoje no plano Unimed aí? Hoje a gente tem 17 mil clientes diretos. 17 mil clientes? Mas a gente consegue hoje, já estamos atendendo algo em torno de 49 mil clientes, contando as demais Unimeds que utilizam os nossos recursos. Ah, perfeito. Então aí são, né, praticamente uma cidade funcionando dentro da Unimed, 40 mil pessoas diretas e indiretamente, e vocês têm dois públicos muito distintos, né? Entendo eu que você tem o cliente final, eu, por exemplo, quero ser um associado Unimed para ter um plano médico, e você tem os médicos que devem ser cooperados para que você forme a rede de atendimento médico-hospitalar. E imagino que você fica no meio, tendo que fazer um trabalho estratégico para esses dois clientes, né, esses dois público-alvo da Unimed. Eu queria que você falasse um pouquinho do dia a dia seu como CEO. A gente vai para o intervalo daqui a uns 2 minutinhos, mas a gente continua na volta. Eu queria que você contasse um pouquinho como é essa operação do dia a dia, porque não é sempre que um CEO está aberto aí a contar um pouquinho da sua rotina. Assim, hoje, para cada Unimed, vou falar um pouquinho antes da gente ir para o intervalo, que eu acho que aí não perde o raciocínio. Cada Unimed, hoje são mais de 340 Unimeds no Brasil. São cooperativas e elas têm uma natureza econômica, né? Então a gente é uma operadora de plano de saúde, a gente é um hospital, a gente é um pronto atendimento, que vai inaugurar agora até o final do ano na Praça Santa Terezinha, onde era o antigo Santander. Que legal. A gente abriu um centro de especialidades lá no shopping Via Vale Taubaté. Então, são vários segmentos de negócio. E aí, para esses segmentos de negócio, o modelo cooperativista é formado pelos sócios, pelos médicos cooperados,
que elege um grupo, que são os diretores executivos, e esses diretores executivos têm que estabelecer a gestão da cooperativa. Aí cada Unimed cria o seu modelo de gestão. No nosso caso, aí eu consigo falar um pouquinho, foi criado a minha função e a partir de então a gente faz o desdobramento para as demais ações de gestão da Unimed. Então é uma rotina bem... Que hora você chega no escritório, vamos dizer assim? Não. Ou não chega no escritório, começa a trabalhar do celular mesmo? A gente, na verdade, com o processo da pandemia, a gente estava falando muito da questão do público novo, né, do formato, mas o ambiente, né? O ambiente gera maior ansiedade, não é só os jovens, né? É tudo, né? E com a pandemia, em 2020, a gente acelerou um processo que para mim era inevitável, que era o modelo de trabalho híbrido, né? Você trabalha o tempo todo, então você não tem horas de trabalho, você tem dedicação de trabalho. E talvez para nós aqui no interior, né, os municípios que compõem a grande Taubaté, a metrópole de Taubaté, né, apesar de estar muito próximo de São Paulo, e São Paulo hoje virou uma total realidade, né, aqueles prédios lá da Faria Lima estão vários vazios. Né? Exatamente. Mas só que se a gente propusesse isso há alguns anos atrás aqui na região, o pessoal ia... Uma região fabril, que o cara está acostumado a bater o cartão lá às 7h17 da manhã e sair às 17h32. Né? O modelo mental não estava preparado para isso. Isso ia acontecer, só que de uma maneira mais lenta. Sim. E aí, desde 2020, a Unimed Vale Novo Paulista adota o modelo híbrido. Então, com o modelo híbrido, te dá melhor qualidade de vida, mas aí também te mostra, né, que o principal valor do colaborador é o comprometimento, porque é a entrega de resultado, de metas, né? Então, na verdade, assim, o horário de trabalho é 24 horas, 7 dias por semana. Se tivesse 8, eram 8. Claro que hoje em dia, assim, eu tenho uma equipe grande que me ajuda muito, isso é fundamental na gestão. Né? Você saber delegar. Perfeitamente. Né? Você tem que empoderar, confiar no subordinado ou na equipe, né? Totalmente. Né? Se não fosse a minha equipe, realmente não ia dar conta do meu trabalho, mas meu trabalho basicamente é estabelecer estratégia e direcionar a estratégia, ou seja, diferentes áreas estão atuando em diferentes ações ao tempo todo, só que tem que seguir todas elas a mesma direção que foi estabelecida no planejamento estratégico, que é a ferramenta fundamental para o CEO ou para o principal executivo, enfim, uma organização como um todo. Ali estão todas as respostas que uma organização precisa do seu dia a dia. Quando você gera um amadurecimento da ferramenta, que a gente está nesse processo já bem evoluído na Unimed Vale Novo Paulista, você consegue perceber que, às vezes, uma dúvida quanto a uma tomada de decisão para que caminho seguir ou para onde nós vamos, ela está remetida no projeto estratégico, porque ela vai tratar o dono, né, que é o cooperado, os clientes, todos os serviços que estão à disposição, que são tecnologia e pessoas, e, por fim, você tem que fazer isso de maneira sustentável no âmbito econômico. Então, os quesitos que vão estabelecer as nossas decisões, o nosso dia a dia de trabalho, elas estão lá de uma maneira macro. Ali. Só consultar. De uma maneira macro, elas estão lá de alguma forma, né? Às vezes não tão explícitas, mas elas estão lá. Então, lá está quais são as nossas políticas para os nossos associados cooperados, quais são as nossas políticas para os nossos clientes, quais são as nossas políticas para as pessoas e para os recursos necessários, e quais são as nossas estratégias para as questões de sustentabilidade no âmbito financeiro. Perfeito. Vamos para mais um intervalinho aqui na Rádio 99 e a gente volta já com essa entrevista do dia hoje. Daniel Paiva, gerente executivo da Unimed Vale Novo Paulista. Intervalo na 99 e a gente volta já. Já foi metade do programa. O papo é bom, vai muito rápido. Até minha mãe está entrando aqui hoje na internet para nos prestigiar. Um beijo, mamãe. Voltamos aqui na 99 e no T7 News, hoje recebendo Daniel Paiva, gerente executivo da Unimed Vale Novo Paulista. E a gente falava aqui, Daniel, antes de ir para esse intervalo, que das funções, das atividades de um gerente executivo de uma grande empresa como é a Unimed. E uma das principais, talvez, acredito eu que possa ser a principal, é a gestão de pessoas. Porque você, como um líder aí da organização, você tem que gerir as emoções e as necessidades, talvez aí de 3 públicos distintos, né? Dos seus associados clientes, dos seus associados médicos e, obviamente, dos seus funcionários.
O que você imagina que é uma característica sua, talvez como executivo, que vem contribuindo para o sucesso da empresa e principalmente para essa nova fase da Unimed Vale Novo Paulista, né? De Unimed Caçapava para uma Unimed aí presente em 7 cidades agora, muito mais ampla. Queria que você falasse um pouquinho do Daniel, gestor de pessoas, e depois do Daniel, mais estrategista para esse momento que a gente chega agora da Unimed. Bom, como característica, eu acredito que a questão da racionalidade para buscar uma visão mais assertiva, ela é, sem dúvida, talvez o meu principal traço que gera um diferencial. Mas é importante ressaltar que, apesar de ter essa visão mais racional sobre os temas, sejam sobre as pessoas, sobre os processos, é importante não esquecer que a gente está tratando de pessoas. Então, você tem que ter um lado emocional também. Então, o equilíbrio entre a razão e a emoção na orientação e na tomada de decisão, acho que é o meu principal diferencial, para que eu consiga direcionar e colocar todo mundo no mesmo caminho, né? E atender às necessidades desse público. O que é importante também? Quando você vai buscar as questões racionais e emocionais, é óbvio que você tem que estar atento às particularidades. É óbvio que você tem que saber e perceber o que cada colaborador precisa. E você tem que fazer aquilo que for necessário, desde que não coloque em xeque as questões da coletividade. Então, entende? Esse necessidade equilíbrio individual não pode estar acima da necessidade coletiva. Mas você não pode deixar de perceber que a necessidade individual ela tem uma importância enorme, né? Mas como que você vai ajudar e tratar aquilo? Se for colocar em risco as questões da coletividade, a gente tem que isolar. Se não, se atente àquilo, coloque junto, contemple. Mas crie processos e procedimentos para tratar esses casos, na sua opinião, por exemplo? Não. Isso é o dia a dia, né? Isso aí é o desafiador. Esse é o olhar ali, realmente a experiência. Isso. Porque assim, você tem uma linha estratégica definida de tratamento com os médicos cooperados, com os colaboradores, para cada um dos setores. Só que tem particularidades que você tem que observar. E aquilo vai acontecendo no dia a dia e não pode tirar daquele trilho, daquele trajeto que já foi planejado anteriormente. Perfeito. Então, esse é um desafio. Né? E é um aprendizado constante? Sem dúvida. Não é porque está na linha de comando que parou de aprender? Não. Na verdade, eu vivo fazendo uma autocrítica, me perguntando, será que eu estou certo? Será que eu não tinha que pegar e ir mais a fundo em determinada situação para passar uma orientação ou estabelecer uma decisão? Porque a gente nunca está pronto, né? Ainda mais trabalhando com esse viés que é tão oscila tanto, que são os comportamentos, né? Que são as pessoas. Eu falava sobre pessoas, sei lá, acho que há 12 anos atrás, quando eu estava na faculdade, 13 anos atrás, na faculdade de Ciências Contábeis, que eu fiz aqui em São José dos Campos, na Anguera também. Né? Eu estava lá e o professor disse, Daniel, você já era um público mais velho, assim, era o pessoal que era técnico em contabilidade, eu já trabalhava na área e fez aquele curso, os primeiros modelos EAD híbridos, né, da época da Croton ainda no começo. E ele falou, aí um dia estava acabando já o semestre, eu acho, o professor disse, Daniel, fala um pouquinho sobre você como gestor, compartilha com os seus colegas. E naquela época eu já falava que o maior desafio eram e são as pessoas, né? E até hoje são. E eu acho que isso nunca vai mudar. A gente está aí com a inteligência artificial, a gente está com a automação de processos, cada vez mais mudando, né, aquele modelo mental de Ford, que era processo, né? Faz tudo igual, mais rápido, mais eficiente, mais eficaz, né? A inteligência artificial está vindo para esse novo modelo, né? Esse novo modelo mental da tecnologia, e aí também gera isso uma insegurança para os trabalhadores, para todo mundo que trabalha, principalmente na área de prestação de serviço, né? O pessoal pensa, talvez aqui esse trabalho que eu faço não vai acontecer mais. Mas isso, se a gente parar e pensar, o digitador, que era aquele datilógrafo, né, de antigamente, vai deixar de ser feito aquilo que não precisava ser feito pelo homem. Né? Os processos mais realmente, aqueles que não têm tanto valor agregado, talvez vão acabar sendo inevitavelmente substituídos. O computador ia chegar para acabar com o trabalho do homem? Não acaba. Porque sempre vai ter que ter alguém tomando a decisão. Né? Nem inteligência artificial vai conseguir chegar nisso. Porque tem esse quesito que eu falei, que é a questão
da emoção junto com a Feeling, a razão. experiência humana. E quem está ali no chão de fábrica, que a gente chama... Deixa eu te fazer uma pergunta. A liderança é solitária, Daniel? Eu acho que depende. Em certos momentos, sim. Em certos momentos você tem uma questão de reflexão, porque, querendo ou não, você está algumas casas à frente para algumas situações, aí você não consegue compartilhar. Mas, como eu falei, do mesmo jeito que eu estou há 20 anos na Unimed Caçapava, o time que está comigo hoje na Unimed Caçapava também, que hoje é a Unimed Vale Novo Paulista, tem 20 anos, tem 15 anos, tem 10 anos, são colaboradores, também têm uma grande experiência. Então, claro, em dados momentos, eu consigo dividir, né, a liderança, ou os meus temores, ou as minhas fragilidades. E, sem dúvida nenhuma, a diretoria executiva como um todo, que são o Dr. Paulo, que é um médico cardiologista, o Dr. Danilo, que é um médico ortopedista, o Dr. Luiz Eduardo, que é um médico urologista, o Dr. Douglas, que é um médico diretor hospitalar, eles nos ajudam também e aí dividem esses anseios e compartilham essas dúvidas que a gente possa vir a ter. Muito bem. É isso aí. Estamos aqui conversando, então, com Daniel Paiva, que é gerente executivo da Unimed Vale Novo Paulista. A ex-Unimed Caçapava agora cresceu, chegou a mais cidades e se tornou a Unimed Vale Novo Paulista. Gostei muito, viu, da comunicação, e eu queria falar um pouquinho desse desafio de comunicação, que é pegar uma empresa tão tradicional, porque a Unimed Caçapava realmente aqui no Vale, aqui na região metropolitana de Taubaté, é muito bem falada, sempre foi muito bem falada, né? E aí vocês, de repente, transformam ela de Caçapava para, hoje, 7 cidades no Vale. Imagino que essa decisão ela foi pautada em muito estudo técnico. Vocês olharam, eu vou trazer um dado aqui, e aí você me ajuda a gente a decifrar um pouquinho dele. Em 2023, a gente fechou com 51 milhões de beneficiários de planos de assistência médica, e a previsão para o Brasil, para 2024, um aumento de 14% nos planos de saúde corporativos em relação a 2023, que já subiu 14%. Então a gente vem em uma recuperação, né? Imagino eu, pós-pandemia, em que a gente devia estar no pico de né, quase ali o pleno emprego, realmente, e a gente de repente vem para aquela baixa drástica. Muitas pessoas aqui na região de Taubaté, é muito nítido que a gente viveu isso, né? A gente tinha Ford, LG, outras grandes empresas aqui que fecharam, que não se recuperaram. A gente tinha a própria Volkswagen com 3 turnos, agora deve estar numa retomada aí um pouco melhor, não sei qual é a situação da Volks hoje, mas essencialmente as vidas de plano médico dependiam do corporativo. Com essa baixa de emprego, com essa saída de grandes empresas, de postos de trabalho, consequentemente o mercado de vocês é muito impactado. Mas aí vem então o quê? Um olhar mais estratégico a longo prazo, pensando, olha, é momentâneo, o mercado vai voltar a crescer, a gente vai se preparar para dar esse salto de Unimed Caçapava para Unimed Vale Novo Paulista? Bom, vamos falar um pouquinho só sobre o mercado de saúde suplementar. Acho que é importante ter esse panorama, que foi os números que você trouxe ali, algo em torno de 51 milhões, uma projeção de crescimento de 14 milhões nos planos empresariais. Desses 51 milhões, se eu não estiver enganado, algo em torno de 43 milhões, 44 milhões de pessoas são os planos empresariais, que são patrocinados pelas empresas, né? Então, se a gente falar de 14%, a gente está falando aí de algo em torno de 4 milhões, 6 milhões de pessoas a mais nos próximos, no final do ano. Eu acho que é um número bastante audacioso para o setor. Acho que ele está contemplando alguma coisa relacionada à parte de planos odontológicos, que está dentro desses números, talvez. Mas, assim, é um momento de retomada, sim, do mercado de saúde suplementar, né? O mercado de saúde suplementar ele tem um desafio ainda no Brasil de se ajustar. A regulação relacionada aos serviços de plano de saúde no Brasil, ela tem apenas 24, 25 anos com a criação da agência. Ela muda muito? Ela vem evoluindo, né? Sem dúvida há mudanças, mas ela tem uma evolução, um processo de amadurecimento. A Agência Nacional de Saúde foi criada lá em 1998, através do Decreto-Lei, 99, então tem 24, 25 anos.
E desde então ela vem adaptando e criando os cenários para que tenha garantia das pessoas daquilo que elas estão contratando. Certo. Assim como o Banco Central regula as instituições financeiras, né, a agência veio com as mesmas políticas, né, da SUSEP também. E é uma regulação necessária, do seu ponto de vista? Sem dúvida, é necessário. E ela faz de maneira estruturada, com diferimento de prazos e ajustes. Claro, aí cada operadora tem que estar atenta a esses momentos. E reage de uma forma, né? Previamente. Que acaba sendo um diferencial de mercado também, quem consegue reagir de forma mais rápida e mais assertiva quanto a essas regulações. Né? Exatamente. Isso, na verdade, eu não enxergo como um problema no setor de saúde suplementar. Né? O problema de saúde suplementar é a legislação em si, né? O nosso viés de pensamento, o modelo mental que foi utilizado para a criação do plano de saúde, ele tem muito a ver com a história do Brasil. Né? A gente foi colonizado pelos portugueses, veio a igreja, né? A questão da compaixão, cuidado do próximo, aí depois teve a questão da criação do SUS. Eu estou indo só para a gente chegar onde a gente chegou. No SUS é Sistema Único de Saúde, é saúde para todos, esse é o slogan. Então, se o governo provê a saúde, o plano privado tem que prover saúde mais. Né? Claro. E não é saúde suplementar. E aí acontece que hoje a gente tem uma grande dificuldade de acesso à saúde no Brasil, que é mitigado pelas prefeituras. Se a gente for parar e conversar com os prefeitos do Brasil, que são, sei lá, 5.400 prefeitos, você vai ver que eles sofrem lá. O orçamento deles é altamente prejudicado. Comprometido, obrigatoriamente. Comprometido, é a palavra adequada, perfeito. Com as obrigações judiciais pelas demandas que são realizadas e gera uma questão de sustentabilidade muito difícil para o município. Nas operadoras de plano de saúde não são diferentes. Se o município, se o SUS tem que dar tudo, as operadoras também. E aí, esse viés, e aí o avanço das tecnologias médicas, né, o custo dessa saúde, ela acaba sendo uma coisa que hoje quem patrocina é o setor produtivo do Brasil, que são as empresas. E cada vez mais isso está alcançando proporções dentro do custo total da operação, que antes era a questão da carga tributária, dos encargos sociais da folha de pagamento. Hoje são as operadoras de plano de saúde. Hoje vocês têm planos para pessoa física? Temos. Ainda tem. Mas é uma tendência cada vez mais difícil o acesso à pessoa física individual e os coletivos vão tomar cada vez mais espaço. Você acredita nesses planos das operadoras? Na verdade, eu acredito que haverá uma reformulação do regramento desses produtos. Né? O formato que foi estabelecido para a regra de criação de produtos individuais, que é o plano de pessoa física, ele praticamente inviabiliza a possibilidade de você montar um produto e colocar à disposição para a população. Os planos empresariais, eles têm um regramento um pouco diferente, então ele tem ainda uma atratividade. Hoje a gente faz essa comercialização de plano individual pelo momento que a gente está passando, pelo momento de ajuste, de renovação, de garantia de acesso, que foram os momentos que nós vimos passando anteriormente nesse momento de Unimed Vale Novo Paulista. Mas se não for reestruturado pelo nosso Congresso Nacional, através de características específicas, talvez ele não tenha mais atratividade. E aí está abrindo espaço para... Porque não fecha a conta. Não fecha. Quanto vai custar individualmente para o indivíduo, né, para a pessoa física pagar, e quanto custa para vocês manterem uma vida dentro daquele... E isso abre a porta para novos entrantes de mercado, que são os cartões de desconto, quem não tem o compromisso que as operadoras têm. Né? Hoje é um mercado ainda que não está regulado, mas já se fala também em ter uma regulação específica, porque você lembra, não sei se ainda tem, antigamente aqueles auxílios funerais vendidos pelas funerárias, né? Hoje está incorporado muito em seguro de vida, né? Aí você pagava lá uma taxinha pequena, só que você não sabia o que acontecia. Quando chegava na hora de precisar do serviço, que ia se ver, né? Geralmente você ia precisar, mas alguém que deixava descobrir, né? Exatamente. Então, esse ambiente não regulado, como eu falei, é importante ter a regulação da Agência Nacional de Saúde, porque ela estabelece, né, as garantias mínimas que lá já estão previstas. Mas a regulação é bem diferente da burocratização, né, Daniel? É totalmente diferente, né? Você acha que atrapalha muito esse excesso, muitas vezes, de normas muito mais burocráticas e legislações
complexas do que realmente uma regulação para proteger tanto a empresa quanto as vidas que dependem dela. Mas isso aí a gente está no Brasil, né? Então, quando a gente fala de vários tipos de reforma, ninguém fala a reforma política, né? Certo. Isso aí mesmo reflete nisso, né? As estruturas, a burocracia, a legislação. A gente criou um sistema de governo, né? E sem falar necessariamente de segmento, de ideologia, que, na verdade, o sistema político do Brasil ele foi criado para prover aquilo que a gente precisa como sociedade, como comunidade, como um todo. E hoje ele é tão caro quanto aquilo que ele entrega. Vale a pena? Aí vai entrar numa discussão filosófica, né? Falar de anarquismo e outros modelos, né? Mas hoje não tá. E a política, cada vez mais, ela está criando um formato de se fechar e deixar isso na mão de poucos e acaba dificultando a economia como um todo. Na minha visão, hoje, a política ruim, que se pratica em diversas esferas, ela é inimiga de quem produz o capital, ela é inimiga de quem emprega, de quem desenvolve, de quem quer realmente progredir. Né? Então a gente vê muito isso. Nós vamos para o intervalo, o último intervalo, já está acabando o nosso programa. Eu quero voltar falando um pouquinho dessa nova fase da Unimed, Vale Novo Paulista. E eu quero deixar uma dica, Daniel, você que viaja muito, deve viajar muito por muitas Unimed, se você encontrar um Keep Suites Hotel, que futuramente vai estar em outros lugares, além da grande Taubaté, pode se hospedar sem erro. Olha, conforto, requinte e qualidade na melhor localização da cidade. Já conhece o Keep Suites? Está do lado do Taubaté Shopping. Já se hospedou lá? Não. Então, quando for receber algum executivo de fora da Unimed, pode indicar o Keep Suites Hotel. Tarifas muito, muito acessíveis. Você vai encontrar tarifas realmente muito boas. Café da manhã, excelente. Mais de 40 itens e do lado do Taubaté Shopping. Fácil acesso ali para a Avenida Itália, para chegar onde vocês quiserem. Tenho certeza que você vai fazer uma boa indicação de hospedagem. É bem localizado. Né? Excelente. A melhor localização da cidade. É isso aí, nosso novo parceiro aqui no Tendências. Sejam muito bem-vindos. Um beijo para todos vocês do Keep Suites Hotel. Vamos para o intervalo 99 e a gente volta já com o último bloco do Tendências de hoje. Muito bem. Vamos lá, muitas pessoas aqui nos acompanhando. Voltamos aqui na 99 e no T7 News com o último bloco do Tendências de hoje. Lembrando que o nosso programa é sempre oferecimento de Vivar Gastronomia e Eventos, Vivar Surpreende, Infura Construtora. Olha, Daniel, se for reformar a unidade da Unimed, chama o pessoal da Infura Construtora, que eu tenho certeza que eles vão fazer um grande trabalho para você. E claro, Keep Suites Hotel, conforto e requinte na melhor localização de Taubaté. Fica a dica dos nossos patrocinadores. Eu queria que o Daniel contasse um pouquinho o que é, de fato, a Unimed Vale Novo Paulista, porque até quanto tempo atrás era só a Unimed Caçapava? Oficialmente a gente fez o lançamento desse novo posicionamento dia 18 agora de julho, né? 18 de julho, lembrando que vocês estão patrocinando lá institucionalmente, o apoio institucional da Festa do Bom Jesus de Tremembé, que segue, pessoal, até a próxima terça-feira, dia 6 de agosto. Você que ainda não foi comer um pão com linguiça, um panzerote, ouvir uma boa música, assistir uma boa missa, vai lá, procura a equipe do Padre Zé Vicente na Festa do Bom Jesus, que tá demais em Tremembé até o próximo dia 6, todos os dias. Olha, hoje eu vou lá comer um pãozinho com linguiça, que eu sou fã. Daniel, poxa, que decisão estratégica complexa. Imagino que não foi fácil tomar essa decisão num mercado tão importante quanto o de vocês. Como surgiu e que fase que vocês estão agora da Unimed Vale Novo Paulista? Bom, vamos lá. É um assunto amplo, a gente precisava de mais uma hora. Vamos combinar um outro dia. Vamos, vai voltar aqui, com falar certeza. Agora um pouquinho de Unimed Vale Novo Paulista, mas aí eu tenho que contar um pouquinho da Unimed Caçapava, né? Então, a Unimed Caçapava, ela está na grande Taubaté. Na grande Taubaté. Né? Espremida pela grande São José também, né? Então, a gente sempre tinha uma questão de posicionamento bastante pequeno para a nossa atuação, tanto para credenciamento de serviços. Você estava inicialmente Caçapava e Jambeiro, é isso? Caçapava e Jambeiro. E para busca de novos clientes. Mas, enfim, com essas limitações, a gente fez o nosso posicionamento estratégico, que foi o quê? Fidelização dos nossos clientes. Então, assim, os clientes da Unimed Caçapava têm 20, 30 anos, a Unimed tem 42 anos. Né? E a Unimed está uma Unimed sólida no ponto de vista econômico e financeiro, e a gente galgou as nossas estratégias na fidelização, entregando um produto diferente. Porque os problemas que acontecem no mercado de saúde suplementar, basicamente, são garantias de acesso. De todas as operadoras, todas as pessoas que tiverem plano de saúde,
vão uma hora ou outra e falam assim, pô, mas é difícil marcar um médico, é difícil acessar não sei o quê. E a gente trabalhou as nossas estratégias com os nossos clientes, basicamente a gente vai enfrentar juntos esses problemas. A gente se posicionou desta forma. E assim a gente vinha tocando a nossa Unimedzinha, Unimed Caçapava lá, né? Só que aconteceu o seguinte, a gente sabe que aqui na região a gente teve vários problemas com a saúde suplementar em geral, né? Desde a época do fechamento do Hospital São Lucas, né? Muitos médicos saíram daqui e foram trabalhar lá em Pinda, no Hospital 10 de Julho, né? Então acabou que a cidade ficou Lá carente. é outro Unimed também? Lá é Unimed Pinda. Unimed Pinda. Acabou que ficou um buraco. Vácuo aqui. E esse problema de garantia de acesso refletia diretamente nos nossos principais clientes. Clientes importantes, né, que nós temos. E a gente estava sem poder fazer muita coisa, esperando uma retomada da Unimed aqui da região. E acontece que isso não ocorreu. O ano passado, se eu não me engano, em maio de 2023, foi decretado uma portabilidade extraordinária, ou seja, vocês têm que procurar outra operadora. E aí o sistema Unimed é formado por várias cooperativas, né, integradas junto com a Federação do Estado de São Paulo, estava sofrendo esse problema também para os seus clientes. E nós lá dizendo, nós também, só que já fazia 5 anos, e a gente tentando fazer algumas composições na localidade, né? Até que a federação chegou e fez uma proposta para a Unimed Caçapava, dizendo o seguinte, vocês querem garantir o acesso aos beneficiários do sistema Unimed nesses municípios aqui? Aí nós, não, a gente precisa, porque senão isso vai colocar em xeque a nossa estratégia, porque a nossa estratégia era fidelização, só chega uma hora que eu não consigo entregar o produto e ia ter um problema muito grande. E aí a gente já estava se preparando para isso começou, acho que desde 2021, início de 2022. Pode ser. Início de 2022, onde a gente começou a mapear as oportunidades e principalmente a necessidade daquilo que precisava ser desenvolvido aqui na região. E aí eles disseram, não, então vocês podem tocar esse projeto. Perfeito. Isso aí começou toda essa questão até onde a gente chegou agora. O que a gente já fez nesse período? A gente criou uma rede ampla. Hoje a gente conta com mais de 650 serviços credenciados. Serviços próprios e serviços não próprios, né? As operadoras, as demais operadoras, têm menos de 50% desses serviços à disposição. Então, quer dizer, já tem uma sensível percepção da melhoria do acesso. Antes de fazer qualquer tipo de mudança, né, estabelecer o nome, a gente tinha que estar consolidado, e hoje está consolidado. Então está garantido o acesso para os clientes da Unimed Caçapava, hoje Unimed Vale Novo Paulista, assim como o sistema Unimed. Desde o ano passado a gente está recebendo portabilidade também em novos clientes, por isso que a gente está comercializando nos individuais. Já temos, acho que algo em torno de 2.000 vidas aqui em Taubaté, que residem aqui. A gente abriu um ponto de vendas lá no Shopping Taubaté. A gente sabe que o Shopping Taubaté na cidade ele é meio fora de mão, assim, um pouquinho, né? Não é tão... Via Vale Shopping. Via Vale, desculpa. Ele é um pouquinho fora de mão, né? Mas a gente entendeu a pegada que eles estavam desenvolvendo, que é a questão da prestação de serviço. Certo. E aí, realmente, o shopping lá está se posicionando muito exatamente nessa questão de prestador de serviço. E aí você verifica que isso é melhor do que o centro, né? O centro da cidade aqui o centro de Taubaté, que ele é complicado, o acesso, né, os horários, o trânsito. Então a gente abriu um centro de especialidade lá, uma clínica, na verdade, que conta hoje com 25 médicos em 21 especialidades diferentes. Legal. A gente está com esse projeto aí do pronto-socorro, que na verdade a gente chama de pronto atendimento, que é uma unidade de cuidados de urgência e emergência para criança e adulto, que vai inaugurar até o final do ano, no máximo no início de janeiro. Já está em obra lá, que é onde era o antigo Banespa, Santander. Sim, né? Santander, Santa Terezinha. E aí a gente consolida a garantia de acesso. Porque a gente não tem hoje, tem o Hospital da Policlin, que infelizmente a gente não conseguiu fazer uma parceria, então a gente precisa ter esse serviço à disposição, que é a hora que aperta mesmo é o pronto-socorro que o pessoal vai. Né? A gente... Ô, Luísio, não deu a parceria lá? Vamos retomar esse contato aí, vai ser bom, pô. Trazer você aqui, vamos afinar isso aí. Isso aí, doutora Luísa, doutor Ciro, né? A gente tentou, mas acabou não acontecendo nesse momento. E aí fez com que a gente desenvolvesse esse projeto, vai acontecer.
A gente está procurando ainda para inaugurar esse ano pelo menos uns 3 ou 4 laboratórios. Que legal. Já tem a parceria com os principais laboratórios aqui da cidade, mas a gente quer ter um próprio, para dar um diferencial de atendimento. O nosso diferencial é um atendimento mais humanizado, né? Uma proximidade maior do cliente. A gente está redesenhando esse nosso posicionamento também. E aí, para o ano que vem, a gente já está bolando algumas coisas na parte de saúde ocupacional, que a gente tem uma expertise grande, com um departamento lá consolidado, a gente tem todos os serviços, desde o exame clínico até os exames complementares, acuidade, audiometria, espirometria, eletrocardio, eletrocéfalo. A gente tem uma experiência grande nisso, trazer um serviço desses para cá. A parte de medicina preventiva, a gente também já tem consolidado, a gente quer trazer também para o ano que vem. E aí, até o final do ano, ainda tem que desenvolver um novo projeto, que aí é com uma coisa mais audaciosa, com maior tempo, que é um hospital de alta complexidade que a cidade precisa. E cabe, né? Só que esse projeto vai demorar aí uns 4 anos para acontecer. Conversar com muita gente para fazer isso acontecer, né? Gente. Gente, eu queria ter mais 1 hora, que esse papo tá bom demais, né? Quando o entrevistado realmente tem toda essa bagagem, fica muito gostoso, e acho que para nossa audiência também. Daniel, obrigado pela sua presença, parabéns pela carreira, parabéns para essa nova fase da Unimed Vale Novo Paulista. Voltem mais vezes ao T7 News e a 99 FM, sempre que quiserem divulgar um pouquinho mais da Unimed Vale Novo Paulista e de toda essa caminhada de sucesso. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, eu agradeço. Estou à disposição, quando quiserem. Achei legal, no começo está um pouquinho nervoso, né? Não é um ambiente tão comum para nós, mas foi tranquilo. Legal, gostei. Muito bem. Sábado, então, nas 7 horas da manhã, na 99, e toda quinta-feira você nos acompanha aqui no T7 News às 4 da tarde. Valeu, pessoal, muito obrigado pela audiência. A gente se encontra semana que vem, aqui no Tendências. Tudo que dá e dará certo no mundo dos negócios. Sou Alexandre Calil e até semana que vem. Um abraço.